Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde além de acompanhar o nosso programa em tempo real, você pode deixar seu comentário, sua pergunta, e aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje, gente, vamos falar do bullying, essa nefasta prática sistemática de intimidação física ou psicológica que se tornou uma epidemia aí principalmente entre jovens e adolescentes em idade escolar, né, e que se potencializou muito com as redes sociais. A prática do bullying, que no Brasil já é considerado crime desde janeiro desse ano, é responsável pela maioria, se não a totalidade, dos ataques em escolas aí que temos visto se alastrar pelo Brasil, pelo mundo, em todo lugar, como o massacre lá da escola de Suzano, né? Que essa semana completa 5 anos. Nesse episódio aí, 2 ex-alunos, um ex-aluno e um parceiro, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias, supostamente motivados pela prática do bullying, entre outros. Mas sobre isso, falar um pouquinho de bullying e também anunciar uma novidade, eu converso agora com a advogada Ana Paula Siqueira, ela que é fundadora da recém-criada SOS Bullying, uma associação aí criada para prestar serviço de orientação e suporte às vítimas do bullying. Doutora Ana Paula, obrigado por estar aqui com a gente. A doutora está em São Paulo, onde está a associação, mais uma associação que pretende prestar assistência aí em nível nacional. Está aqui no Zoom comigo, eu agradeço, viu, doutora? E começo já perguntando à senhora, primeiro, o que levou a senhora a criar essa associação e como vai ser o funcionamento dela, doutora? Primeiramente, cumprimentar todos os amigos aí de Rio Preto, uma cidade maravilhosa, que está sempre recebendo a gente com muito carinho. E a associação ela foi fundada com o objetivo de elucidar, de dar esse suporte. Muitas vezes a vítima do bullying e do cyberbullying, muitas vezes a pessoa pensa que só é um evento entre alunos. Só que a lei do bullying, a Lei 13.185 de 2015, não colocou limitação de idade. Então, quem pode ser vítima do bullying? Alunos, pais, professores. Quem pode ser agressor? Alunos, pais, professores. Portanto, a associação ela foi construída com base, primeiro, na lei do bullying de 2015 e principalmente para esse suporte e orientação. Porque muitas vezes a vítima fala, e agora? Eu vou para a delegacia? Eu faço o quê? Que documento que eu pego? Então, esse suporte é extremamente importante, né? E que seja um suporte também, né, dado, a gente está utilizando ferramentas tecnológicas justamente para poder dar um suporte, né? Já ter, o nosso site ainda está em construção, né? Estamos terminando aí com os parceiros que estão nos ajudando a construção do site, mas a questão é justamente que a pessoa tenha ali um pack de perguntas, respostas, que seja ágil para ela. Então, o que nós acreditamos é a educação vai trazer a prevenção e também o suporte. Então, a ideia é trazer a educação digital, né, que é muito diferente de inclusão digital, as pessoas confundem, né? Então, educação digital para as escolas e suporte para essas vítimas. Muito bom. É só para deixar registrar aqui, a doutora disse que o site ainda está em construção, mas eles estão com uma página bem legal já no Instagram, pediu já para o Zat por aí, é @SOS Bullying.
é o nome da associação aí, então ali tem, eu já estava vendo meio rapidinho aqui, tem bastante informação, há relato de casos, etc. Doutora, eu queria que a senhora explicasse didaticamente a partir de que momento uma brincadeira ou um assédio se transforma no bullying. A gente sabe que zoação, enfim, às vezes até uma briga ali na escola é uma prática, ou era comum, pelo menos na minha época, mas a partir de qual momento isso deixa de ser uma brincadeira ou uma simples provocação e já caracteriza o bullying? É importante que a gente separe bastante os dois conceitos, né? Bullying não é brincadeira, não é brincadeira, todos se divertem. Quando tem alguém incomodado, quando tem alguém sofrendo com essa questão, com esse apelido, com essa exclusão, e é muito importante também que a gente coloque, né? Que muitas vezes os pais falam, não, você não precisa tratar mal, né? Só não fala. Isso também é bullying, né? Isso também é cyberbullying. Você negar a existência de uma pessoa, muitas vezes, é muito pior que você ofendê-la. Então, partindo desse pressuposto, bullying não é brincadeira. A partir do momento que tem alguém sofrendo, não tem mais brincadeira. Nós temos aí que é um ato ilícito criminal. Então, muitas vezes fala o professor que coloca um apelido naquele adolescente que acaba viralizando. Isso não é brincadeira, né? Isso realmente é uma atitude irresponsável de um profissional da área da educação que está lá para supostamente educar, né? Então, o que nós falamos que o papel da escola não é só, né, dar o conteúdo do MEC. Tem uma razão pela qual a gente coloca os nossos filhos em uma escola A, B, C ou D. E qual é esse fator? É a socialização. Então, nós queremos saber com quem os nossos filhos estão conversando, brincando, interagindo. E é por essa razão que eu sempre falo, a escola, não adianta ela se eximir falando, não, o xingamento aconteceu de madrugada no grupo do WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso. Essas imagens foram numa festa, eu não tenho nada a ver com isso. Mito, lenda urbana e, infelizmente, quem repete isso são educadores que não têm nenhuma capacidade técnica de compreender o que é o jovem no dia de hoje. Então, veja, a maior parte das ofensas, elas vão acontecer sim da forma digital, vão acontecer sim fora da escola, mas o papel da escola é socializar. Então, a partir do momento que uma mãe ou um pai traz essa questão para dentro da escola, o papel da escola é socializar, o papel da escola é fazer a composição, o papel da escola é trazer solução. Por isso que nós defendemos que se a escola não tem um disque denúncia de combate ao bullying, tem alguma coisa profundamente errada. A gente tem um perfil das principais vítimas mais recorrentes do bullying ou ela é uma prática generalizada que pode acontecer com qualquer um? Essa pergunta é excelente. E aí a gente vai ter que retomar a lei, né? A lei do bullying, que na verdade foi o conceito de bullying foi repetido igualzinho ali no Código Penal, qualquer forma de violência, agressão, exclusão, sem motivo aparente. Então, veja, quem pode sofrer bullying? Qualquer pessoa. Então, obviamente que a gente sabe que as minorias sempre são as primeiras vítimas, mas a lei ela é extremamente ampla justamente porque o bullying ele não tem esse tipo de restrição. Se até a Gisele Bündchen sofreu bullying na escola, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, né, há quanto tempo a violência é normalizada. Não é normal. Será que aí eu até viro e falo muito assim com os pais, eu falo, veja, algumas coisas no passado eram normais. Era extremamente normal se tirar pessoas e se escravizar, jogar elas dentro de um navio e se escravizar essas pessoas.
Isso é normal hoje? Não, não é. Né? Antigamente, os senhores feudais iam lá, pegavam crianças, 1, 2, 3, tá, vou levar para o meu castelo, e a pedofilia era totalmente aceita. Normal hoje? Não, não é. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, né? Lá nos anos 90, quando ele foi criado. Se você quebrava um produto ali nos anos 80 e 90, e falar, ah, quebrou, perdi. Paciência, vai falar isso hoje. Você vai falar, pô, não vou atrás dos meus direitos? Você vai em tudo que é reclame, né? Você vai falar com todo mundo, mas isso não vai ficar quieto. Então, as pessoas começam a compreender que a lei está ao lado delas, né? Não está contra elas, está ao lado. E é esse o nosso papel da associação, dar essa informação, esse suporte para que as pessoas compreendam o direito delas. Acho que minorias, só para completar a senhora, acho que minorias, mas adolescentes muito tímidos também, né? Que não socializam, não fazem parte ali da panelinha, não tem também alguma coisa nesse sentido? Então, esse é um ponto extremamente importante que você trouxe e que tem sido discutido bastante. A questão é, o que o educador precisa entender é por que este jovem não socializa. E é dever do educador trazer isso. Peraí, por que que ele está isolado? Por que que ele teria ou não que participar de uma panelinha A, B, C ou D? Então, é justamente isso que a gente tem que perguntar, se essa escola é para todos ou se é uma escola para alguns, né? Então, é o que eu falo, não existe método pedagógico correto. Existe um método pedagógico que funciona para determinadas crianças e para determinadas famílias. Então, que uma família entende, puxa, aqui a educação tradicional funciona super bem. De repente, funciona muito bem para o seu filho mais velho. Para o filho mais novo, vai funcionar melhor uma educação Paulo Freire, Montessori. Enfim, a gente não pode colocar as pessoas numa caixa, né? E principalmente as crianças, elas são seres independentes, né? Você pode ter 10 filhos, mas esses 10 filhos são únicos, cada um tem a sua individualidade. Eu falei na abertura aqui na apresentação da senhora que o bullying, enfim, sempre existiu, passou a ser caracterizado como bullying e agora ganhou, potencializou por causa das redes sociais. É isso mesmo? A maioria dos casos de bullying acontece por redes sociais ou ainda é no contato físico ali, na presença dentro da sala de aula, no recreio? A gente está falando mais de escola porque acho que é onde tem a maior incidência. Claro que isso vale para ambiente de trabalho, clubes, enfim, condomínios, né? Queria que a senhora falasse do papel das redes sociais. Vamos lá. Primeiro, a maior parte dos casos que nós atendemos, eles começam no grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp ou de mães ou de alunos, que muitas vezes onde não tem o controle parental. Então, a maior parte dos pais não sabem o que os filhos estão ali conversando no grupo do WhatsApp. E também um ponto que é muito importante falar é que o WhatsApp é para maior de 13. Simples assim. As pessoas falam, não, mas isso é muito rígido. Eu falo, tudo na vida tem um termo de uso, né? Então, da mesma forma que o WhatsApp, Instagram, Telegram, né? Todas essas redes sociais são para maiores de 13 anos. Quando você compra uma cerveja, está escrito ali, para maiores de 18 anos, né? Então, quando você compra um cigarro, está escrito ali, para maior de 18 anos, né? Então, muitas vezes, às vezes o pai e a mãe falam, mas a gente só usa aqui em casa. Eu falei, você também pode usar, né? O fabricante, ele te dá orientação. Agora, o que você vai oferecer para o seu filho é outro papo, né? Então, o fabricante está falando, né? WhatsApp é para maior de 13. Se você está deixando uma criança de 9 usar, é a mesma coisa que você estiver dando algum outro produto para ela usar, que não é para a idade dela, né? Por que você não dá um produto para criança pequena, aqueles produtos pequenininhos? Porque ela engole, né? E da mesma forma que ela engole e pode morrer,
engolindo aquele brinquedo pequenininho, alguém que tem 9 anos de idade, ele não tem dimensão do que ele fala, está indo para milhares de pessoas. Mesmo porque a cognição dele, de criança, não está pronta e nem tem que estar. A gente não pode exigir isso dos nossos filhos, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, né? Pelo menos aí, voltem aí no tempo. Quando você era criança, você é adolescente, tinha o que na cabeça? Nada, né? E é normal, a gente não tinha, eles não têm, e assim, e nós não podemos cobrar deles o que essa maturidade que nós não tínhamos. Então, primeiro ponto, começa na rede social, começa ali no WhatsApp e Telegram. De lá vai para a rede social. E veja, a sua pergunta ela é maravilhosa, por quê? Porque a criança e o adolescente de hoje, 100% digital, ele não sabe a diferença entre mundo virtual e mundo online. O mundo para ele é um só. E por isso que eu falei que a escola não pode se eximir. Porque eles estão se xingando lá, no grupo do WhatsApp, nas redes sociais. Chega na escola, nada muda. O ambiente é sempre o mesmo. Eles não fazem essa distinção de mundo real e virtual. E se você for ver, se você é uma porcaria de pessoa presencialmente, você também será uma porcaria virtualmente. Eu queria que a senhora falasse para a gente da lei de 2015, a lei do bullying, e a diferença da lei deste ano que incluiu o bullying no Código Penal. E no caso do crime, do Código Penal, quem é o responsável? Vamos dizer, uma criança, 13, 14 anos, comete bullying. Quem responde por isso? Os pais, a escola? Enfim, fala um pouquinho para a gente das duas leis e esse caso da responsabilização. A lei do bullying, feita em 2015, ela exige, não é uma faculdade, é uma exigência, que toda escola tenha um programa de combate ao bullying. Tá? Esse programa, ele tem que ser feito com documentos. Tem que ter documento, tem que ter disque denúncia, tem que ter um comitê de análise de casos. Tudo isso tem que dar, os professores têm que ser capacitados anualmente. É uma obrigação da lei do bullying. Tá? A escola não deu. A escola não deu, ela está fazendo um serviço educacional defeituoso. Se a escola não tem como comprovar esse programa de combate ao bullying, ela vai responder civil e criminalmente pelos seus atos, certo? Então, veja, o serviço defeituoso está lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Acho que é importante ressaltar isso, doutora, porque é difícil ver. Eu tenho filho em idade de escolar, aí eu nunca vi, pelo menos nunca chegou para mim. Já sei de pessoas que tiveram problema, era um drama para fazer essa reclamação na escola. Parecia que a escola estava fazendo um favor ao atender esses pais. Então, acho que é importante isso que a senhora disse. Acho que a gente perdeu o contato com a doutora Ana Paula Siqueira. Vamos ver se a gente consegue retomar aí. Que tivemos um sistema travou aí a internet, mas a doutora estava falando da lei do bullying de 2015, que as escolas são obrigadas a ter um programa, e aí eu ressaltei a importância disso, porque acho que isso poucas escolas devem cumprir, pelo menos do que a gente conhece, assim, vê de fora, pelo menos. Deixar a doutora falar, acho que ela retomou aí. E assim, esse é um ponto extremamente importante que você trouxe, que programa de combate ao bullying se mostra com documento, não é conversa. Não é falar, a gente acolhe, a gente chama as pessoas para um bate-papo. Não é assim. Programa de combate ao bullying é como se fosse um programa de assédio sexual que existem em grandes empresas. Tem processo e procedimento, tem disque denúncia, tem canal. A pessoa começa, tem um canal até anônimo, para denúncias anônimas. Então, veja, se a escola não tem isso documentado, não tem nada. Fim, né?
contar muita história, né? Ah, não tem. Entendeu? Porque quem tem vai lá, olha, tá aqui o meu programa, tá ou registrado, né? Dependendo do estado brasileiro, você pode fazer o registro na diretoria de ensino. Se não tem esse registro se a diretoria de ensino não faz essa previsão, você pode fazer também esse registro no cartório de títulos e documentos e a escola comprova, ó, tá vendo? O meu procedimento é público, né? Como é que. E aí você mostra para as partes, né? Você mostra para as pessoas, você mostra para o pai e para a mãe na hora da matrícula. Porque da mesma forma que o pai e a mãe vai querer saber, peraí, meu filho está seguro aqui dentro? Tem muro essa escola? Tem bedel, tem portão? Como é que ele pode ser? Quem pode tirar? Quem pode entregar o meu filho? Então, da mesma forma que a gente que é analógico, né, que é essa segurança de muro, o mundo virtual ele é muito mais perigoso. E aí, peraí, essa escola tem... Qual que é o programa de segurança digital? Essa escola tem segurança? Então, você colocaria numa escola que não tivesse muro, né, que qualquer um entrega seu filho, qualquer um conversa com seu filho, deixa, entra aí, pode falar com as crianças, quem é você? Não sei. Né? Então é isso que eu falo, tem que ter processo e procedimento, principalmente para a área virtual, né? Porque a quantidade de pedófilo criminoso, né, que entra em contato com as crianças e com os adolescentes, até invadindo plataformas de educação, cada vez aumenta mais. A grande questão é o que está sendo feito por essa instituição de ensino, seja ela pública ou privada, tá? O Código de Defesa do Consumidor se aplica para os dois. E respondendo a sua pergunta sobre o crime do bullying, certo? Como quem pode ser vítima é aluno, pai e professor, quem pode ser agressor é aluno, pai e professor. Se os agressores são pais ou professores, certo? Isso vai para a vara criminal normal. Se quem é o agressor é um menor entre 12 e 17 anos, isso vai para a vara da infância e da juventude. Isso aqui nós estamos só falando de direito penal, tá certo? Ah, mas a criança tem menos de 12 anos. Não tem problema. Não vai para nenhuma vara, nem criminal, nem vara da infância e da juventude. Tudo vai ser resolvido aonde? Aí a gente tem um outro processo que é aqui, que é a vara civil, que é o juiz criminal, o juiz da infância e da juventude, fica desse lado. Vara civil, quem vai pagar? Dano moral, dano material. Ah, o aluno foi vítima e teve o seu uniforme destroçado, o seu livro destruído, teve que pagar médico, psicólogo, isso tudo é dano material. E o que é o dano moral? É aquela dor, é aquele sofrimento. E aí, a vítima, né, se a vítima for aluno, ela pode pedir essa reparação civil contra o aluno que causou esse dano ou contra a instituição de ensino. Se a instituição de ensino tem o programa de combate ao bullying, ela não vai responder. Se ela tem o programa de combate ao bullying, ela não responde, não vai pagar essa indenização. Se ela não tem, vai responder junto com o pai do outro menor agressor. Nós temos casos práticos já, em caso de indenização por bullying? A senhora tem conhecimento? Diversos. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente já tem o nosso levantamento é desde 2012, cada vez aumenta mais, e as condenações estão em torno entre 8 mil a 3 milhões, Olha dependendo da gravidade do caso. Mas tem muita condenação. Escola pública e escola privada, tá? Tem dos dois estilos, das duas formas. Então, ficou alerta aí, além dos responsáveis, as escolas, tanto públicas quanto privadas, têm que ter seus procedimentos, seus programas de combate e assistência ao bullying. Bom, gente, eu estou conversando com a advogada Ana Paula Siqueira, fundadora da associação SOS Bullying, que é o serviço de orientação e suporte às vítimas do bullying. Ela primeiramente está na capital, mas faz o atendimento aí virtual por esse endereço que eu vou pedir para o Zat pôr embaixo,
no Instagram, @SOSBullying, é legal conhecer aí. Doutora, para a gente concluir essa conversa, essa semana estamos completando 5 anos daquele massacre em Suzano, mas a gente tem pelo menos 35 casos de ataques, atentados em escolas. O bullying é a maior, o principal ou única causa desses ataques? O bullying, ele começa... O bullying e o cyberbullying, eles são o ápice da falta de educação e de orientação de toda uma sociedade. Então, nós temos famílias que não sabem o que é bullying e cyberbullying. Nós temos escolas que, como você bem disse, né, parece que estão fazendo um favor de responder, né, e não é favor nenhum, é dever legal, né? Então, quando o pai ou a mãe vai pedir esses esclarecimentos, seja ela pública ou privada, isso não é favor, né? Ninguém tem que ter a gentileza de te atender. Simplesmente é o seu dever legal como educador, né? Da mesma forma que o médico salva vidas, o educador hoje tem esse poder, dever de combater o cyberbullying. Tanto que é exigido a capacitação dos professores anualmente. Então, uma das coisas que a gente trabalha aqui é nessa orientação, uma orientação específica para famílias, uma orientação específica para alunos e uma orientação específica para escolas. Porque o que você fala para o pai, você não vai falar para uma criança, né? Da mesma forma do que você fala para um professor, você é outro discurso para o pai e para a criança. E principalmente para o aluno, né? A gente tem formas de orientação aqui internamente que são de acordo com a faixa etária. Então, da mesma forma que a gente tem a historinha da tartaruga teca tecnológica, né? Que é uma historinha para os pequenininhos, que afinal, se os pequenininhos não podem aprender de trânsito, não pode aprender um pouquinho de direito digital, né? Já está ali, né? Com o celularzinho o tempo todo, né? Então, a gente conta essa historinha, mas eu não posso falar da tartaruga teca tecnológica para alguém que está lá no ensino médio, né? É outro papo, então, é outra conversa. Então, é por isso que até o SOS Bullying faz essas cartilhas específicas para pais, alunos e professores. Muito bom. Doutora, quero agradecer a senhora e a gente está ao vivo aqui para Rio Preto, mas também para todo mundo aí, estamos na internet. As pessoas que tiverem dúvidas podem procurar a associação pelo Instagram ou, enfim, quando daqui a pouquinho tiver o site pronto? O Instagram é o @SOSBullyingBR, né? E podem também entrar no meu Instagram, @AnaPaulaSOSBullying. E depois teremos o site, que é o sosbullying.org. Tá joia. Muito obrigado, doutora Ana Paula Siqueira, falando desse tema importantíssimo aí, presente na vida de todos os pais, adolescentes e escolas, que é o bullying. Valeu, doutora. Bom, e Valeu, doutora. Dando sequência a esse tema do bullying e da adolescência, eu vou conversar agora com as jornalistas e escritoras a Ariana Pereira e a Mariana Dyer, que as duas estão lançando livros aí com temáticas voltadas à maternidade, à juventude e também ao bullying. As duas são colegas nossas aqui da TV Câmara também, mas se dedicam à literatura, à poesia e a esse tema tão importante que é a maternidade, a relação de pais com os filhos. Obrigado, viu, gente? A gente que agradece. Vou começar com a Mariana, que já lançou, está aqui na mão dela, o livro Girassolino, que trata do bullying nos pequenininhos, é isso, Mariana? E a autoestima das crianças, né? Isso, o pessoal está acostumado a ver, né? Quem acompanha a programação da TV Câmara, a gente aqui como jornalista, né? Atuando há muitos anos, mas nós também temos outras atividades em outras linguagens, inclusive na literatura.
O Girassolino foi meu primeiro livro infantil. Eu falo primeiro porque já estou trabalhando em outros também. Já é escritora veterana, né? É, mais ou menos. Escritora, não? E ele traz esse tema do bullying de forma um pouco sutil. O Girassolino é a história de um girassol que é alaranjado, ele se sente diferente dos outros girassóis do jardim que ele vive, do canteiro que ele vive. E ele se sente diferente porque os irmãos dele são grandes, amarelos, né? Uma cor vibrante, e ele é pequenininho, alaranjado, e ele tem assim uma personalidade mais introspectiva. É engraçado a gente falar de personalidade de uma flor, né? Mas é uma história para leitores pequenos, né? A partir de 4 anos de idade, a gente sugere. Eu sou autora junto com o Raul Marques, meu marido, escritor também. Nós lançamos esse livro pela editora Miraculos no finalzinho do ano passado. Então, ele cita esse tema do bullying, porque alguns personagens que estão ao redor do Girassolino falam da cor diferente dele. E como a doutora falou, muito importante, muitas vezes o bullying não é só criticar o outro, é ignorar também. Ele se sente ignorado neste ambiente, né? E o livro fala também sobre autoestima. Ao longo da história, ele vai encontrando outros personagens também que ajudam ele a observar que ele tem qualidades também, que ele tem características belas, interessantes, né? E por meio desses personagens, desse incentivo, ele mesmo acaba promovendo a autoestima dele, melhorando e vendo que ele tem um papel importante também naquele ambiente como todos os outros, né? Então, muito importante esse debate aí da doutora, como ela falou, é um diálogo que a gente tem que ter desde pequenininho com as crianças também, porque infelizmente existe. Muitas vezes começa com uma brincadeira, uma crítica a outras crianças por alguma característica física ou de comportamento mesmo. Como ela citou também, essas crianças que são mais introspectivas, ficam mais quietinhas no canto, como você perguntou, o que elas estão passando, por que elas estão assim, né? E tem até uma parte aqui no livro que ele fica mais introspectivo. Eu vou citar as ilustrações da Luana Chinaglia, que é uma grande ilustradora brasileira aí, né? E muda a tonalidade do livro. Já vem desse amarelo vibrante da capa, vai para uma cor mais azul, mais fechada. Porque a criança mesmo pode sofrer aí danos emocionais que perpetuam por toda a vida por causa do bullying na infância. Então, muito importante esse trabalho que foi abordado aqui hoje. Muito bacana. Deixa eu ouvir a Ariana, do livro dela que ela está lançando. É uma temática um pouco diferente do bullying e da infância, é a maternidade, né, Ariana? Conta um pouquinho desse teu livro para a gente. Bom, falar oi para todo mundo, né, que já acompanha aqui, como a Mari disse, a gente aqui dando as notícias do Legislativo, mas, como a Mari também disse, nós temos outros interesses para além do nosso trabalho. E essa questão do bullying também perpassa o que eu escrevo, porque o livro que a gente está lançando, nós estamos pela mesma editora, teve um processo seletivo no ano passado de livros, de textos inéditos que tangenciavam a maternidade, uma coleção da editora Urutau que chama Mãe Leva a Outra. Então, eu reuni alguns textos que eu já escrevia desde que a Tereza nasceu, minha filha mais velha de 7 anos. Como a gente é jornalista, a gente acaba relatando o que passa, meio que analisando o que passa, escrevendo também, né? Então, nesses textos eu trago tudo que eu passei com as meninas. Tua própria experiência. Com a minha experiência. E também existe essa coisa do bullying. Quando a advogada fala das escolas, o bullying ele é perceptível também em casa, né? E ele perpassa as relações que a gente tem com os nossos filhos, porque o bullying também pode ser feito por nós, no dia a dia, ignorando, você não presta atenção, você não sabe, você não entende. Como você é burra. Como você é burra, eu nunca falei isso para minha filha. Mas muitos pais dizem, como Sim. você é burro. E essa criança internaliza isso. Então, assim, inclusive, um dos textos fala da questão da violência, porque esses atentados que a gente tem visto nas escolas movimentou muito as escolas. E isso mexeu muito comigo na minha maternidade, que a gente, às vezes, não olha as microviolências que a gente faz em casa. Ignora, fica no celular. E eu não estou falando que eu não fico, eu fico muitas vezes. E isso também influencia a autoestima da criança. E tem um texto no livro que fala justamente dessas microviolências que a gente não enxerga e que a criança leva para a escola e ali ela vai reproduzir. Então, o livro, tanto o meu quanto o da Mari, eles estão em pré-venda, né, em pré-lançamento, já estão quase encerrando essa fase para que eles sejam impressos e haja, então, o lançamento físico. Os textos, os meus, no caso, são textos do meu cotidiano, do meu dia a dia, da minha relação com as meninas. E até a Juliana Costa, que foi quem escreveu A Orelha, fala de maternidades, né? De plural, porque cada
materna, cada um relaciona com o filho do lugar onde você está. Eu estou nesse lugar aqui como funcionária pública, as crianças numa escola particular. Esse é o meu jeito de maternar, mas ele pode tocar o jeito da Mari ou o jeito de outras mulheres que vão ler aí. Aqui no dia a dia a gente troca muita experiência, né, sobre maternidade, sobre literatura também. Acabou casando aí esse trabalho. Eu até trouxe para mostrar, não é nem meu nem da Ariana este livro aqui. Ele faz parte da mesma coleção. É a coleção Mãe Leva a Outra, da editora Urutau. Ela traz o selo Hecatombe, que é o selo político da editora. Foi uma seleção realizada no final do ano. Recebeu aí 600 inscrições, né? Uma coleção sobre maternidade, mas que toca justamente nessas questões de violência, principalmente, né, que as mulheres sofrem durante esse processo todo aí, desde a concepção até depois a criação dos filhos, em diferentes linguagens, né? Então, por exemplo, o livro da Ariana são crônicas, São crônicas, né? Sim. E são livros em diferentes linguagens mesmo. O meu é uma ficção, mas em formato de poesia, e traz uma história aí, né, traz alguns temas mais delicados, né, que são tabus, até delicado da gente comentar, sobre abuso, sobre aborto, discriminação contra as mulheres que fazem essa opção e outras questões aí de violência contra a mulher nesse processo aí todo de ser mulher também. Sim, não inclusive só... esse livro que a Mari trouxe foi o primeiro da coleção a ser impresso. Ele é muito curtinho, eu li ele em 5 minutos, 60, que são frases. E trata de um processo judicial, né, que a mãe enfrenta com o pai da criança, o genitor, no caso. E ela traz frases que eles trocaram pelo WhatsApp ou da sentença. Eu andei olhando os outros livros da coleção. Tem uma mulher que faz paralelos de mães que lutam por filhos, acho que tornar-se mãe conheira, né? Sim. Que mães que perderam seus filhos para o tráfico ou mães que estão atrás do canabidiol para os seus filhos. Tem uma mulher que vai falar sobre as perdas recorrentes que ela teve. Então, são vários panoramas, né? Na realidade, são 25. Várias visões de mundo ou várias experiências, né, de maternidade. São 25 agora, né? E pelo que a gente entende, a editora deve manter esse chamado anual para que novos textos, novas escritoras estejam ali contempladas. Tem uma previsão do livro teu sair? Já foi aprovado, já está escrito, nós já estamos até vendendo online, nós estamos, né? vendendo, nós estamos em pré-venda, né? Você compra online, ele ainda não foi impresso, mas essa semana a gente já passou pela revisão, já me mandaram a revisão, então deve sair aí até o mês que vem, eu acredito que deve chegar. E o da Mariana também não tem nada a ver com o Girassolino, esse está impresso já está aí no mercado, já, enfim, quem quiser conferir pode, enfim, só pesquisar aí na internet, editora Miraculos Girassolino. Você falou desse livrinho aí, livrinho porque ele é pequenininho, né? Não desmerecendo o conteúdo, mas prova que o bullying pode acontecer até na relação afetiva marido-mulher, né? Sim, eu acho que todas as situações... É que o bullying, ele tem uma definição clássica, né? Que eu não sei se eu não acompanhei a entrevista, mas tem que ser recorrente. Mas é isso acontece também em casa, né? Prática sistemática de intimidação física ou psicológica. E não é só uma vez, são várias vezes, é recorrente. E a gente acaba fazendo isso com as crianças, né? No dia a dia. Do que a gente viveu também. Nós sofremos muito bullying. Aqui não tinha nome, né, Alexandre? O que a gente vivia na nossa infância. Era só uma importunação, era só... Eu até perguntei é zoação, briguinha. Ela tinha falou, nome, não né? tem. Não tinha nome. A gente viveu isso em casa. Uma educação muito violenta. Nós viemos de uma educação muito violenta. Então, quando você tem um filho, você precisa rever, inclusive, o seu processo de educação. Porque eu não quero repetir as violências que eu sofri, muito bem intencionadas dos meus pais, claro, eram as informações que eles tinham na época, mas eu não quero repetir essa violência com minha filha. Eu quero que ela tenha autoestima de reconhecer um bullying. A gente já passou por processo de bullying na escola com a Tereza, quando ela cortou o cabelo. É isso que eu ia perguntar. As duas são mães de 2 filhos, a Ariana, mãe de 2 meninas, a Mariana, mãe de casal. Vocês já estava respondendo? Sim, já passaram por experiência de bullying nas escolas? O ano passado, a Tereza cortou o cabelo muito curtinho e ela sofreu muito, assim, um menino específico chamou ela de louca ou de burra. E o chamar de burra e chamar de louca, né, já é uma coisa meio que feminina, a gente já está acostumado, com certeza, né? Sim. Toda mulher já foi chamada de louca. E minha filha foi chamada de louca aos 6 anos porque cortou o cabelo. Então, teve que ter essa tratativa com a escola. Olha, está acontecendo isso.
ter essa troca com a escola, inclusive eu falei até com a mãe do moleque, a gente fica meio sem noção quando a gente é mãe, a gente quer proteger essa criança. Mas de também dar para ela, dela ser tratada com dignidade dentro de casa, para que quando isso aconteça na escola, ela tenha a força e a autoestima de dizer, não, aqui não. Até para perceber que tem alguma coisa errada acontecendo, Sim. né? E a segurança de trazer para a gente essas informações, porque, na verdade, o adulto que tem que ajudar a lidar com essa situação. As crianças sozinhas não sabem o que fazer, a quem recorrer, né? Muitas vezes tem vergonha. E eu tive uma experiência boa com a escola, o colégio onde meus filhos estudam tem realmente um programa lá, mas a gente vê a dificuldade no dia a dia aí para eles intervirem em cada caso. A gente vê que muitas dessas ações das crianças que promovem o bullying vêm de casa realmente, vêm de exemplos dos pais que falam de determinada forma com as outras pessoas, né, que não têm o respeito pelas outras pessoas, né? Então, muito importante esse debate para crianças, jovens e adultos. E eu acho que é importante quando a criança chega e abre o jogo para os pais em casa, porque pior, imagino eu, é quando a criança sofre, mas não fala nada, ou porque não tem uma determinada intimidade, ou porque tem até medo da reação dos pais, né? Sim, e a gente automaticamente fica um pouco nervoso quando o filho é agredido, né? E eu passei recente com a Tereza, o menino mexeu com ela lá, agrediu, empurrou, e ela ficou com medo da minha reação, porque a minha reação é essa, mas como assim, né? Da gente ter essas reações e não admitir nenhum tipo de violência, porque pode ser uma violência muito pequena, muito mascarada, nem física, pode ser psicológica. E ter esse ambiente na casa de ter a conversa, de não ter o medo de se falar e também não deixar a criança responsável pela sua própria defesa. Porque também vivemos isso. Olha, se você apanhar na rua e você chegar chorando, você vai apanhar em casa. Então, você, além de vítima, a pessoa ainda tem que ser a responsável por ela, com 6, 7 anos. Então, assim, eu trago muito isso no livro, dessa minha relação de rever a minha própria infância e de dar para ela esses instrumentos de autoestima para que ela possa, amanhã, ser uma pessoa que vai contribuir de alguma forma boa para a sociedade, não é mesmo? Sim. Legal, gente. Conversei com as jornalistas Ariana Pereira e Mariana Dyer. A Mariana que lançou o Girassolino, que é um girassol que se sente triste porque é laranja e tem pouca estatura. Fala um pouquinho desse bullying sutil que, enfim, muitas crianças aí acabam sofrendo nas escolas. Mas ambas estão lançando também, já tiveram o projeto aprovado, da editora Urutau, né, uma coleção de experiências maternas. Aí quero agradecer vocês e parabenizar pelo trabalho, pela sensibilidade, enfim, pela disposição de tocar em temas aí que às vezes a gente, principalmente nós homens, poucas vezes damos atenção. Tá certo, obrigada. A gente agradece, obrigada, Alexandre. Valeu, gente, é isso aí. E essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando que você pode mandar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!